Fala comigo, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos analisar o mercado da quarta-feira, dia 20 de julho. Então, vem comigo. Turma, mercado da quarta-feira tá lotado de jogos do Brasil, tanto da Série A quanto da Série B. Já separei aqui as melhores oportunidades para vocês e já separei um bilhete pronto para quem ficar comigo até o final do vídeo. Então, senta aí, vamos embora analisar esse mercado que tá com muita oportunidade. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, isso ajuda demais. Então, se inscreve aí, curte e no final do vídeo dá um comentário, me dá um feedback. O que você está achando do vídeo, o que é que pode melhorar, ou se você está curtindo, fechou? Bom, vamos lá. O primeiro jogo que eu separei para vocês é entre Goiás e Fluminense, tá? O Goiás, que nos últimos jogos empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Pega um Fluminense que vem de um empate contra o São Paulo, né? Ele empatou contra o São Paulo, jogou muito bem lá na casa do São Paulo e vem de 4 vitórias. Fluminense, para esse jogo, é favorito, tá? Dá para trabalhar nele com empate, tá, turma? Então, Fluminense ou empate pagando 1,30 é interessante para você acrescentar na sua múltipla, mas para mim o jogo mais interessante, o palpite mais interessante é o de mais de 1,5 gol pagando aí 1,42. Fluminense é um time que vai muito para cima, muitas jogadas técnicas, muitas variações técnicas, né? E consegue sim envolver o adversário no seu jogo. Mas o Goiás jogando em casa é um time chatinho, um time difícil de abater, então o mercado de gols é o mais interessante, pagando 1,42. Claro que para quem quiser ir na vitória do Fluminense também, mas aí é mais arriscado. Eu não iria nessa vitória sem um empate. Então, Fluminense um empate ou mais de 1,5 gol aí nessa partida. Para mim esse jogo vai ser um jogo de gols, tá? Então, 2-1, meu placar para Fluminense contra o Goiás. Temos aí o segundo jogo, que é entre Red Bull Bragantino contra Fortaleza. O Bragantino, que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias consecutivas, 2 derrotas e um empate, pega um Fortaleza que venceu o seu último jogo, tem 3 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Bom, essa cotação do Bragantino aqui tá mais para pegadinha, tá? Eu não iria na vitória do Bragantino, apesar do Fortaleza estar entre os piores times, né? Ele não é o pior time, ele não tem o pior elenco. Eu acho que o Fortaleza tá muito injustiçado na questão da bola entrar, né? Ele joga bem, mas a bola não entra. Venho batendo na tecla desde o começo aí do campeonato. Para esse jogo, Bragantino com empate, tá? Bragantino com empate, mas tá pagando 1,22. E eu indico para vocês o segundo mercado, que é o mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol pagando 1,38. Eu creio que vai ter gols dos dois times, então pode trabalhar também ambas, tá? 1,98. Pô, Carlão, pô, Profeta, o Fortaleza não tá fazendo tantos gols. Sim, não tá fazendo tantos gols, mas tá atacando, tá indo para cima, tá faltando a bola entrar e alguma hora a bola vai entrar. Pode ser nesse jogo? Pode. Então, o mercado de over é o mercado mais interessante. Para mim, é o mercado que eu vou trabalhar. Vou esperar o ao vivo também para ver se tem alguma oportunidade no mercado de HT, né, no primeiro tempo, mais de meio gol no primeiro tempo, ou até mesmo no mercado de escanteios. Mas, mais interessante é essa linha aqui de 1,38 para over 1,5. Para mim, esse jogo, Bragantino 2-1, tá? Queria que o Fortaleza jogasse mais para realmente sair da zona do rebaixamento, mas o Bragantino tá com um elenco melhor, tá com uma sequência melhor. Por isso que eu acho que o Fortaleza vai marcar alguns gols, mas o Bragantino pode sair com a vitória. Então, 2-1 entre Bragantino e Fortaleza. Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense que vem de um empate, uma vitória, uma derrota, outro empate e outra vitória nos últimos 5 jogos. Pega um Atlético Goianiense que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. São dois times que estão ali, né, na parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense brigando para permanecer no G4, o Atlético Goianiense brigando para encostar e ficar mais no topo da tabela, no top 10, né? Para mim, o Atlético Paranaense é favorito. Essa linha aqui de vitória de 1,85 tá interessante, tá? Atlético Paranaense para vencer é interessante, mas a linha mais importante para mim nesse jogo, o mercado que deve chamar mais atenção aqui para vocês é o mercado de escanteios, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o mercado de escanteios. No mercado de escanteios, mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo é bem legal. O Atlético Goianiense é um time que tem muitos escanteios ao seu favor, e o Atlético Paranaense também. E o outro mercado aí para acrescentar na sua múltipla, mais de 8,5 escanteios
no jogo completo, tá? Repito, Atlético Paranaense para vencer é interessante, tá? A cotação tá legal, mas o mercado mais interessante para mim é esse de escanteios. E aí temos outro jogo, aí sim um jogo bem interessante, que é Flamengo contra o Juventude. O Flamengo que nos últimos 5 jogos ele vem de 4 vitórias e 1 derrota, pega o Juventude que vem de 3 empates e 2 derrotas. Claro aqui com vocês, Flamengo para vencer, tá? Pagando 1,34. Tá pouco? Tá. Você pode colocar Flamengo para vencer e Flamengo equipe com mais escanteios. Flamengo para vencer ou mais de 5,5 escanteios na partida. Tô dando aí algumas variações para você acrescentar e aumentar essa odd aí. Mas o Flamengo deve vencer o Juventude sem muitas dificuldades. O Flamengo que é um time que, além de vencer, não tá levando gols, então pode colocar Flamengo para vencer e ambos marcam não, né? Tá pagando aqui 1,60, ambos marcam não. O Flamengo, ele tá muito superior desde que Dorival assumiu o time. Então, vamos repetir o padrão da vitória do Flamengo aí. É a melhor indicação. Quem quiser arriscar mais um pouquinho, bora ver o mercado asiático aqui. No mercado asiático, Flamengo -1, né? Ou seja, Flamengo tem que vencer de 2 gols de diferença. Tá pagando 1,50. Tá pouco, tá, turma? Tá pouco pra a linha. A melhor indicação mesmo é a vitória do Flamengo, mas quem quiser arriscar, pode ir aí no Flamengo -1, pagando 1,50. E também, outro mercado que se repete com frequência é mais de meio gol no primeiro tempo da partida aí. Então, primeiros 10 minutos, tá pegando fogo, tá aquele jogo animado, vai no meio gol no primeiro tempo, que também costuma sair muito no ao vivo. O próximo jogo é entre Internacional contra São Paulo. O Inter que vem de 1 empate, 2 vitórias, mais 1 empate e 1 derrota, pega o São Paulo que vem de 3 empates e 2 vitórias. Turma, direto e claro para vocês nesse jogo aqui. Jogo do Inter e jogo do São Paulo, principalmente jogo do São Paulo, é um jogo que sai muitos gols no primeiro tempo, tá? O mercado de HT, mais de meio gol no primeiro tempo, é muito alto. Deixa eu ver se está aqui na primeira página para vocês, senão eu abro lá na segunda. Aqui, ó, mais de meio gol no primeiro tempo, tá pagando 1,53. É um mercado bem interessante de trabalhar. O segundo mercado de indicação é o mercado de mais de 1,5 gol, que tá pagando 1,42. E o terceiro mercado é o mercado de escanteios, mais de 8,5 escanteios na partida. No mercado de resultados, eu tô fora, tá, turma? Tanto pro Inter como pro São Paulo, porque são dois times que jogam pra frente, são dois times que eles têm um grande poder ofensivo, então eu fico de fora. Meu placar para esse jogo aí é 1-1, tá? Um jogo bem movimentado e acredito que o São Paulo vai começar a vencer nesse jogo. Corinthians contra Curitiba. O Corinthians, que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e mais 1 derrota, pega um Curitiba que vem de 1 derrota, 1 empate, 1 vitória e 2 derrotas. Esse é o jogo perfeito para o Corinthians se reencontrar com a vitória e fazer gols, né? Que é o que está faltando para o Timão também, está fazendo poucos gols no campeonato. Muito se deve também ao departamento médico. Muita gente que veio para ser titular no setor médico, né? Renato Augusto, Paulinho, William, são jogadores que eram titulares, jogadores que eram para fazer gols, ajudar a equipe, mas estão no departamento médico. O Corinthians está se virando como pode, mas aí, para mim, esse jogo é o jogo que o Corinthians deve chegar para vencer. Então, resultado final, Corinthians para vencer. Quem quiser ser mais conservador, como eu, vai no empate anula pagando 1,20. E o outro mercado é o mercado de escanteios. Corinthians, equipes com mais escanteios, ou até mesmo Corinthians para marcar mais de 4,5 ou mais de 5,5 escanteios a favor do Corinthians. É uma linha bem interessante. O Curitiba também é um time que, quando joga, ele tem muitos escanteios a seu favor, mas contra o Corinthians, o padrão de jogo do Corinthians vai interferir um pouquinho e vai fazer com que o Curitiba fique um pouco mais retraído no jogo, tá? Meu placar para esse jogo, Corinthians 1-0 pro Corinthians, aquele golzinho e pronto. E aí temos o nosso último jogo da Série A, que é entre Santos e Botafogo. É um jogo, turma, que eu vou ficar de fora. São dois times grandes, mas que não estão bem no campeonato, né? O Santos, que vem de 1 derrota, 2 vitórias e mais 2 derrotas, pega o Botafogo, que nos últimos 5 jogos venceu apenas 1 e perdeu o resto. Para esse jogo, turma, eu vou ficar de fora. O que eu indicaria para vocês aí era o mercado de over, tá? Mais de 1,5 gol. Mas eu realmente estou de fora desse jogo. É um jogo que vai ser um futebol muito feio. É o jogo que... Carlos, qual jogo você não queria assistir da rodada? Santos e Botafogo. Mas eu assisto todos, ou quase todos, para poder ter mais visão de jogo e mais visão de investimento. Para esse jogo aqui, mais de 1,5 ou alguma coisa no ao vivo que eu possa ter aí alguma oportunidade.
e vou mandar lá no canal gratuito, provavelmente. E aí temos 3 jogos que eu separei para vocês da Série B, tá? O primeiro é Chapecoense contra Guarani. A Chapecoense nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. O Guarani, que nos últimos 5 jogos perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Chapecoense em casa não consegue se encontrar, né? Ela faz resultados fora de casa, venceu o Náutico aí de virada no último jogo. Mas é um jogo interessante para a Chapecoense conseguir se reencontrar com as vitórias em casa e conseguir manter uma boa sequência que ela está tendo aí. Para esse jogo, Chapecoense, chance dupla, pagando 1,32. E o segundo mercado é o mercado de escanteios no primeiro tempo. Vou abrir aqui com vocês. Mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo, pagando 1,70. É uma boa entrada, tá, turma? E são esses 2 palpites aí para o jogo da Chapecoense. Chapecoense que deve sim vencer em casa. Meu placar, Chapecoense 2-0 no Guarani. E aí temos CSA contra Cruzeiro. O CSA que nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Pega o Cruzeiro que se reencontrou com a vitória na última rodada. Ele tem 1 vitória, 2 derrotas, 1 empate e mais 1 vitória. Para esse jogo, turma, vamos no mercado de under, tá? Menos 3,5 gols para você acrescentar aí na sua múltipla. Vamos repetir o padrão que está sempre se repetindo nos jogos do Cruzeiro e nos jogos do CSA. Não tem outra oportunidade a não ser realmente o mercado de under, menos 3,5 gols, beleza? Meu placar para esse jogo, Cruzeiro 1-0 no apertado aí, e é isto. Último jogo da Série B, Ponte Preta contra Náutico. Ponte Preta que nos últimos 5 jogos não perde, vem de 4 empates e 1 vitória. Pega o Náutico que vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Para esse jogo, o mercado interessante é o mercado de escanteios, mais de 4,5 escanteios. E o mercado de under, né? Menos de 3,5 gols, pagando aí 1,20. Meu placar para esse jogo, 0-0. Um jogo feio, mas com muitos escanteios. Espero que, principalmente no primeiro tempo. E aí temos o nosso bilhete pronto do canal, que é Flamengo para vencer, Corinthians, empate anula e Atlético Paranaense, chance dupla. Atlético Paranaense, um empate, dando uma cotação de 1,96. Beleza, turma? Se tu quiser mais bilhetes prontos, entra aí no link que está na descrição, que é o meu canal gratuito, onde você vai pegar mais bilhetes prontos e vai ter mais contato comigo. E se tu quiser ganhar até R$300 de bônus, se cadastre também no link da Betano para você ganhar R$300 de bônus e poder participar de todas as promoções dela. Fechou? Tamo junto, um forte abraço e até mais.